Olá, gente, de volta aqui para falar um pouco mais sobre o contraponto modal. E nesta aula a gente vai falar sobre a cambiata, tá? E o que é a cambiata? A cambiata é uma forma de tratamento das dissonâncias, uma das formas de tratamento da dissonância no contraponto modal, tá? Então, entre as demais outras formas, que seria nota de passagem, suspensão, bordadura, você tem a cambiata, tá? A cambiata ela é diferente porque ela é uma estrutura fechada, tá? Você precisa, para realizar a cambiata, você precisa reproduzir essa estrutura, ok? E qual é a estrutura? Se a gente vier aqui e observar o que está acontecendo nesta cambiata aqui, nesse exemplo de cambiata, você vai ver que a estrutura é sempre, né, parte do primeiro tempo uma consonância, ok? Faz então um grau conjunto, neste caso grau conjunto descendente, certo? Em seguida, uma terça, ele salta uma terça, tá? E esse salto tem que ser na mesma direção do grau conjunto, então neste caso um salto de terça descendente, tá? E em seguida um grau conjunto ascendente, tá? Então sempre vai ser grau conjunto, salto de terça na mesma direção e depois grau conjunto em direção oposta, tá? Por que isso funciona? Por que a cambiata funciona? Se você observar, o que nós temos aqui de estrutura harmônica, tá? Uma oitava, né? Uma consonância, depois você tem a dissonância, aquela que foi incluída aí, que vai ser tratada, tá? Ela então se resolve por um salto para uma consonância, certo? E depois vai vir a quarta nota, que pode ser consonância ou dissonância, tá? Então, o funcionamento dela ocorre por quê? Porque esse salto de terça e depois vindo essa nota, tá? Na verdade, essa nota é como se ela tivesse sido incluída entre as duas notas de resolução, ou seja, neste caso nós temos um Ré, depois ele vai para o Dó, e para que esse Dó fosse nota de passagem, né, eu deveria ter um Si aqui, né? Deveria ter um Si vindo logo na terceira nota, certo? Então, Ré, Dó, Si seria então a sétima aqui como nota de passagem, tá? Mas o que acontece? Acontece que a resolução do Si, no caso, é retardado, tá? Ele vem aqui, ó, na quarta nota, certo? Vem aqui, o Si está na quarta nota, e ele é retardado por meio dessa nota Lá aqui, certo? Que também é uma consonância, mas que não trouxe a resolução total daquela sétima que veio antes, tá? Então, essa é como se eu fosse resolver a sétima, resolvesse depois, tá? Então, a estrutura é mais ou menos essa aí que você está vendo. Ora, aqui, neste caso, eu tenho a cambiata, que a gente chama de cambiata descendente, porque os primeiros intervalos são todos descendentes. Depois a compensação se dá por intervalo ascendente, tá? Então a segunda e a terça é descendente, depois a outra segunda por movimento contrário é ascendente. E esse caso é a cambiata descendente na voz superior, tá? E a cambiata descendente na voz superior, para que ela funcione, para que esses intervalos ocorra de forma correta, né, que aconteça aqui a dissonância no segundo tempo, etc., ela tem que começar em oitava, tá? Então, a cambiata descendente na voz superior começa sempre em oitava, tá? Então, está fazendo contraponto, terceira espécie ou quinta espécie, ou sem cantos firmes, etc. E no primeiro tempo você tem a oitava, então você já pode pensar numa cambiata, tá? Neste caso na voz superior. Bom, aqui ao lado nós temos a mesma cambiata descendente, certo? Só que ocorrendo agora na voz inferior. Tá? A estrutura é a mesma, a estrutura melódica, uma segunda, uma terceira, uma terça e depois a segunda em movimento contrário. Tá? Você tem a dissonância aqui no segundo tempo, tá? A resolução dessa dissonância ocorrendo no quarto tempo, tá? Intercalada por outra consonância que está aqui no terceiro tempo. Okay? Então a estrutura é a mesma, mas para que funcione na voz inferior, a cambiata descendente deve começar em uma terça. Tá? Em uma terça. Ok? Então, a cambiata descendente na voz superior, oitava, cambiata descendente na voz inferior, terça. Bom, temos ainda mais duas cambiatas, né? Que é a cambiata ascendente na voz superior e a cambiata ascendente na voz inferior. Tá? Então, se você observar aqui a cambiata ascendente na voz superior,
tá? Ela vai ter a mesma estrutura, obviamente, uma segunda, depois a terça, depois a segunda, em movimento contrário, o que estava vindo antes. E, entretanto, o que nós temos? Que ela começa não mais na oitava, mas na terça. Tá? Na voz superior, começando na terça, ok? E a cambiata ascendente na voz inferior, começando na oitava. Então, houve aqui uma inversão, né? Uma inversão. A cambiata descendente na voz superior começa em oitava, tá? A cambiata ascendente na voz inferior começa em oitava, ok? A cambiata descendente na voz inferior começa numa terça. E a cambiata ascendente na voz superior também começa numa terça. E aí os intervalos são iguais. Está vendo aqui? Ó, terça, quarta, quinta, sextas e quintas, terça, quarta, sexta e quinta. E na descendente na voz superior, oitava, sétima, quinta, sexta. E também aqui, oitava, sétima, quinta e sexta. Tá? Então, são esses dois modelos básicos de cambiata, tá certo? Que a gente tem no contraponto modal. Por que eu chamo de básico? Porque aqui você está vendo que a escrita é uma escrita ainda de contraponto à terceira espécie, né? Contraponto à terceira espécie. Quando você vai para contraponto à quinta espécie, ou mesmo sem cantos firmes, por exemplo, você vai ter algumas variações, como por exemplo que eu vou colocar aqui, tá? Neste caso aqui, por exemplo, eu tenho o intervalo de oitava, tá certo? Depois o intervalo de terça, aliás, de sétima, depois salta a terça, só que agora não salta mais para uma quinta, mas para uma terça. E a quarta nota, embora seja ainda a nota Si, agora representa uma quarta, tá? Uma quarta, intervalo dissonante de quarta, ok? Aí você diz, bom, mas aí essa quarta aqui está resolvendo essa sétima? Sim, porque a resolução ela é melódica, tá? Resolução melódica. O que ocorre harmonicamente indica apenas que o primeiro intervalo, harmonicamente, a cambiata tem que ser sempre o primeiro intervalo consonante, o segundo dissonante, o terceiro consonante e o quarto intervalo pode ser consonante ou dissonante, tá? Neste caso é dissonante, certo? Isso aqui poderia, neste caso aqui não está funcionando, se não tivesse essa barra dupla, né? Porque nós teríamos aqui uma bordadura superior com uma semínima, né? E isso não é possível, mas se eu tivesse a nota aqui indo para um Dó, já seria nota de passagem, então isso já estaria funcionando, tá? Então, essa é a cambiata, ok? Estude esses modelos, pratique esses modelos, tá? Que eles depois vão receber algumas variações, certo? Que a gente vai estudar posteriormente, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo, tá? Com mais contraponto modal.